voltar pra ti. Você tá apaixonado pelas suas opiniões. Você tá apaixonado só pela tua interpretação de realidade. Então você só escuta quem concorda contigo. Isso é foda porque gera polarização também, em política, gera tudo. Você tá apaixonado só pela tua opinião. E o algoritmo do Instagram faz isso contigo também. Tudo faz isso contigo. Tudo faz você ficar apaixonado por ti mesmo, de alguma maneira. A partir do momento que você fica apaixonado por ti mesmo, você não consegue se relacionar com o outro. Você só consegue se relacionar contigo mesmo, de alguma forma. Você só consegue se apaixonar por quem é parecido contigo, por quem tá na tua mesma bolha. Você olha no lago e você tenta mergulhar e você morre afogado. A água é a representação da emoção. Representação da emoção. Representação da materialidade também. Caralho. Então você se apaixona pelo eco da tua opinião. Porque, por exemplo, se você fala que concorda comigo, você tá ecoando a minha voz. Eu concordo com ele, olha que foda o que ele falou. E eu falo, sabe? Entendo. Então, se você concorda comigo, eu me apaixono por ti também, de alguma maneira. Porque, nossa, ele me adora. Então é um amor narcisista. Eu só tô contigo porque tu gosta de mim. Porque tu gosta da minha opinião. Cara, isso acontece muito em relacionamento. Isso acontece muito em conversas. É por isso que as pessoas não se comunicam. Porque elas só conseguem se comunicar, só conseguem conversar com quem concorda com elas. E a partir do momento que tu só conversa com quem concorda contigo, tu fica preso numa bolha. O que é um relacionamento? Um relacionamento não é mergulhar num lago que você reflete. Um relacionamento com o outro, uma conversa, é você mergulhar num mar cheio de tempestade e você luta contra as ondas. E você se adapta ao mar, e você aprende a nadar naquele mar. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você se adapta ao outro. Entendo. Você se adapta ao outro. E você consegue conversar com a opinião do outro pra ter uma opinião junta. Uma ideia junta. Porra, dá pra te aplicar isso em tudo, cara. Em relacionamento, em política. Pô, dando em política. Olha a polarização política do Brasil, por exemplo. Nenhum lado conversa com o outro lado. Se você é, vamos dizer, pró-Bolsonaro, pró-Lula, enfim, seja, você não consegue conversar com o outro lado. Você já odeia o outro sem nem abrir a boca, cara. Sem o outro nem abrir a boca, entende? Isso é meio triste, mano. É foda, é foda. Mas eu entendo muito o que você quis dizer sobre relacionamento. Tem isso em amizade, né? Tem total. Amizade. Você é amigo só de quem te serve, de alguma maneira. De quem te diz algo que você quer ouvir, né? Sim. Mas também meio que quando a gente conversa com alguém que discorda da gente, nosso objetivo é ou, né, descobrir que a nossa ideia realmente é boa. Se o cara, por exemplo, falar, nossa, é verdade. Faz sentido isso que você tá falando. Uhum. Ou, sei lá, a gente ir conversando e falar, nossa, beleza, a minha ideia A e a sua B são legais, mas se a gente juntar as duas, vira essa ideia C aqui que é mais interessante, vamos seguir ela? Total. Mas aí a gente acaba concordando depois, né? Essa seria uma ideia ideal, né? Uma ideia ideal que acontecesse. Mas olha só que interessante também. Mas então, cara. desculpa te interromper, Pode. mas aí então o problema não é concordar, né? O problema não é concordar com a pessoa e porra, conversar com ela só porque vocês concordam. Uhum. O que você acha? Não entendi muito bem. Porque se a gente discorda, eu tenho uma ideia A, você tem uma ideia B, a gente discorda. Uhum. Nosso objetivo final meio que é concordar, não é? Ou não? Sim. De alguma maneira, sim. E aí, uma hora a gente concorda e a gente, porra, vira mais amigo por causa disso. O problema é que, geralmente, a conversa se torna uma luta. De mostrar quem tá certo e quem tá errado. Não em algo pra ser concordado. Porra, por exemplo, 2 exércitos que brigam querem o quê no final das contas? Os 2 querem a paz. É verdade. Só que eles precisam brigar. E é interessante, cara. É interessante porque o símbolo da comunicação é o ar. Né? O símbolo é o ar. Pô, a gente só tá se comunicando aqui porque eu tô falando, o ar tá vibrando, tá entrando em ti de alguma maneira e tá acontecendo, enfim. E outra representação simbólica do elemento ar é a espada. Por quê, cara? Porque a espada é uma maneira de você conseguir conquistar o outro, conseguir conquistar as ideias do outro através da luta. Entende o que eu quero dizer? Já uma maneira de você sublimar essa luta física seria através da dialética, da conversa. Quando a gente está conversando, é como se o meu exército de ar estivesse em luta com o teu exército de ar para que a gente entre num acordo. Se as minhas opiniões estivessem em lutas com as tuas opiniões para que a gente entrasse em um acordo. Da mesma forma que uma luta de espadas. E a gente tem os mitos do Rei Arthur, vários mitos que falam justamente sobre esse problema de comunicação. Entendo.
E de vontade também. Isso é outra coisa interessante. A espada representa vontade. Quando eu tô falando, é como se a minha vontade de te calar estivesse acontecendo. Porque enquanto eu falo, você tá ouvindo. Eu tô sendo ativo aqui. Eu tô te atacando, de alguma maneira. Óbvio que isso aqui não é um ataque, mas sempre que é uma discussão, um argumento, alguma coisa. Não, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. E não necessariamente numa discussão tem isso, né? Uma conversa de bar é assim também, entre amigos. Sim. De que, porra, um tá tentando meio que ser ouvido, né? Uhum. E o outro tá meio que, às vezes, ou se tem duas pessoas querendo ser ouvidas, às vezes é mais difícil conversar. Total. Se tem uma pessoa querendo ouvir e você quer falar, é mais fácil. Tem isso, né? Uhum. A gente fala muito, cara. Eu me ponho aqui também, né? A gente fala mais do que ouve. E é um problema, porque muitas vezes a gente só consegue aprender ouvindo, né? Só consegue mudar alguma coisa dentro da gente se a gente absorve o que o outro falou. E se a gente ouve o que o outro falou. Não se a gente fala e emite opinião o tempo todo. Mas uma conversa de bar, por exemplo, geralmente conversa de bar não é uma coisa muito produtiva, né? A gente fala vários assuntos ao mesmo tempo, mas... É verdade. E fica fugindo da linha ali. É verdade. Assim, então... É verdade. A gente às vezes evita, né, entrar em certos assuntos só pra não estragar. Pra que não haja conflito. É verdade. É importante entrar em conflito? É importante. É importante. Porque quando tu entra em conflito, você muda a ti mesmo, cara. Como assim? Quando você se conflita com uma ideia que não é particular tua, você acaba absorvendo um pouquinho daquela ideia e pensando, putz, cara, por que eu penso assim? E aí você começa a entrar no teu labirinto. Total. Por que eu penso assim? Por que essa opinião é minha? De quem que é essa opinião? Será que é minha de fato? Tipo, cara, tem uma passagem no livro Odisseia, do Homero, antigão, grego. Que Odisseu tá navegando, enfim, ele chega num lugar e ele tá com algumas roupas que alguém deu pra ele. E aí o sábio da ilha chega e pergunta: quem és tu? Quem te deu as roupas que tu veste? Cara, se a gente parar pra pensar, quem é que deu as roupas, as ideias que a gente tem? Quem é que forma o nosso imaginário? Por que você adotou aquilo como uma ideia tua? Sabe? Entendo. Seria porque E aí, ele acaba não... Enfim, Odisseu acaba não sendo aceito na ilha. Enfim, porque ele veste uma roupa diferente dos outros. Enfim. Entendo. Mas isso tem a ver com aquilo de... Você postou uma vez no seu Instagram de imaginário, de que a gente é meio que, porra, as coisas que a gente assiste, que a gente lê. Tudo forma teu imaginário. E o que é o imaginário? O imaginário é justamente a tua narrativa, cara. Lembra que a gente falou que todo ser humano... O que diferencia o homem do animal, obviamente, a nível biológico, aí a gente tem o polegar, né? Enfim, e o nosso cérebro um pouco maior. Mas a gente é o único ser capaz de contar história. E a gente conta história para nós mesmos e isso se transforma em pensamentos. Essas histórias acontecem porque a gente tem um imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é tudo que acontece. Cara, eu sei que essa garrafa d'água é uma garrafa d'água porque alguém me falou que essa garrafa é uma garrafa d'água, eu experienciei essa garrafa como sendo uma garrafa d'água. Entendeu? Uhum. Então isso fica como um imaginário. Quando eu precisar de uma garrafa d'água, eu vou saber que ela é mais ou menos assim. Embora essa garrafa seja diferente daquela lá, que tá lá. Total. Mas eu vou saber que isso aqui é uma garrafa. Quando você vê um filme e você pensa que, por exemplo, aqueles romances adolescentes, né? Você pensa que aquilo lá é um relacionamento. Aquilo tá no teu imaginário.